Você não está entendendo. O Willy é um vendedor. Ele não sabe o básico. Ele não lhe diz qual é a lei ou indica remédios. Ele é um homem lá fora na rua, caminhando com um sorriso e sapatos engraxados. E quando começam a não sorrir de volta, é como um terremoto. Arthur Miller, A Morte de um Caixeiro Viajante. Os esforços de vendas de muitas empresas são modelos de eficiência em marketing. Planos de contas são cuidadosamente elaborados. As contas principais recebem atenção especial da gerência e recursos substanciais são dedicados ao processo de vendas, da prospecção de clientes ao serviço de pós-venda. No entanto, com frequência, até mesmo as estratégias de vendas muito bem planejadas e executadas fracassam, porque a gerência não tem um entendimento completo da psicologia das compras, o lado humano de vender. Considere os dois exemplos a seguir. Uma fabricante e vendedora de computadores gráficos sofisticados, que vinha experimentando um rápido crescimento, encontrava dificuldades para vender para grandes clientes em potencial. Contrária à prática da indústria de cotar preços de tabela altos e dar grandes descontos para usuários que comprassem em quantidade, essa companhia oferecia preços de 10% a 15% mais baixos do que os concorrentes e dava descontos menores. Ainda que frequentemente seu preço líquido fosse o mais baixo, a companhia enfrentava a resistência dos compradores. O motivo, a gerência descobriu mais tarde, era que os compradores avaliavam a si mesmos e eram avaliados por seus superiores menos pelo preço líquido dos computadores sofisticados do que pela quantia deduzida do preço durante as negociações. O desconto tinha uma importância para os compradores que uma lógica sensata de definição de preços não podia prever. Vários anos atrás, na divisão de linhas de longa distância da AT&T, um gerente de contas estava competindo por uma conta importante com um vendedor que possivelmente oferecia uma tecnologia melhor. O cliente em questão desejava sair da operadora Bell, e entre os executivos dele, que poderiam tomar a decisão final, estavam um gerente de telecomunicações que já tinha sido funcionário da Bell, um vice-presidente de processamento de dados que era conhecido em seu trabalho anterior como um supercomprador de sistemas, porque tinha substituído todos os computadores da IBM por máquinas de outros vendedores, e um agressivo gerente da divisão de telecomunicações que parecia inacessível para a equipe da AT&T. O jovem gerente de contas nacionais da AT&T estava quase paralisado pela ameaça. Sua equipe nunca tinha levado em conta o poder, as motivações ou as percepções dos vários executivos na empresa do cliente, a qual vinha comprando da AT&T havia muitos anos. Sem essa análise e sem uma ação coordenada e eficiente a curto prazo, o tempo habitual para reagir à ameaça da concorrência, o jovem gerente não conseguiria nada. Abordando os fatores humanos. Como a psicologia pode ser usada para incrementar a eficiência das vendas? Penso que a consciência do vendedor e a atenção aos fatores humanos resultam em porcentagens mais altas de vendas concluídas e em menos surpresas desagradáveis ao longo do processo de venda. Não seria correto chamar o lado humano das vendas de uma preocupação emergente nesse campo. Apenas as empresas mais avançadas reconhecem a importância da psicologia das compras como um fator a ser considerado na hora de aprimorar a seleção de contas e os resultados de vendas. Contudo, na maioria das indústrias, grande parte dos negócios de uma companhia vem de uma pequena minoria de seus clientes. Reter essas contas cruciais está ficando cada vez mais difícil à medida que compradores procuram constantemente não apenas o negócio mais vantajoso, mas também o vendedor que melhor compreende eles próprios e suas necessidades. São essa percepção e as vendas com metas que resultam desse processo que mais podem beneficiar gerentes de marketing. Comprando um jatinho corporativo. Os aspectos pessoais e suas complexidades tornam-se aparentes quando se olha atentamente para o seguinte exemplo. A compra de um jatinho corporativo cujo preço excede os 3 milhões de dólares. O mercado desse tipo de aeronave
divide-se em dois segmentos: aquelas companhias que já possuem ou operam aeronaves corporativas e aquelas que não. No mercado de proprietários, o processo de compra pode ser iniciado pelo CEO, por um membro da diretoria, desejando aumentar a eficiência ou a segurança, pelo piloto-chefe da companhia ou por vendedores que se utilizam de anúncios ou fazem visitas de vendas. O CEO será essencial para a decisão de comprar ou não o jatinho, mas será fortemente influenciado pelo piloto da companhia, pelo diretor financeiro e talvez pela diretoria. Cada grupo envolvido no processo de compra tem papéis e necessidades sutis. Por exemplo, o vendedor que tenta impressionar tanto o CEO com cronogramas de amortização quanto o piloto-chefe com estatísticas de pista de decolagem mínima, quase certamente não venderá um avião sequer se negligenciar os componentes psicológicos e emocionais da decisão de compra. Se for falar com o CEO, observa um vendedor, será necessário ter todos os números como apoio, mas, se você não conseguir encontrar a criança dentro do CEO e deixá-la empolgada com a beleza do novo jatinho, você jamais venderá o equipamento. Se você vender a empolgação, venderá o jatinho. O piloto-chefe, como um especialista em equipamentos, com frequência tem poder de veto sobre decisões de compra e pode impedir a compra de uma ou outra marca de jatinho simplesmente expressando uma opinião negativa sobre, por exemplo, a capacidade do avião para enfrentar condições meteorológicas ruins. Nesse sentido, o piloto não apenas influencia a decisão, como também serve de fonte de informações, dando conselhos sobre qual equipamento selecionar. Embora a equipe jurídica corporativa formule o acordo de compra e o departamento de compras fique na linha de frente durante o processo, esses grupos podem ter pouco a dizer sobre si e como o jatinho será obtido, além do tipo de aeronave que será negociado. Os usuários do jatinho, gerentes médios e superiores da companhia compradora, clientes importantes e outros, podem ter pelo menos um papel indireto na escolha do equipamento. O envolvimento de muitas pessoas nas decisões de compra cria uma dinâmica de grupo que a companhia vendedora deve levar em consideração ao criar o planejamento de vendas. Quem constitui o grupo comprador? Como os grupos vão interagir? Quem vai exercer o papel principal e quem serão os secundários? Quais prioridades os indivíduos têm? As companhias que já possuem ou operam aeronaves levam cerca de 3 meses para tomar uma decisão. Como até o vendedor mais bem-sucedido não vende mais do que 90 aviões por ano, toda perspectiva séria de venda é uma conta principal. Os não proprietários, o que não é de surpreender, representam um mercado ainda mais complexo, já que nunca lidaram com esse tipo de negociação e não contam com especialistas em aviação. O processo de compra para outros tipos de equipamento e para serviços será mais ou menos similar, dependendo da companhia, do produto e das pessoas envolvidas. A compra de equipamentos de informática, por exemplo, faz um paralelo com a decisão do avião, exceto pelo fato de que as perspectivas de vendas provavelmente incluirão processamento de dados e executivos de produção, e o mercado está dividido em pequenas e grandes perspectivas, em vez de em proprietários e não proprietários. Em outros casos, tais como aprimorar a rede de comunicações corporativa, adquirir uma frota ou lançar a expansão de uma fábrica, o processo de compra pode ser muito diferente. Quais fatores comuns conduzirão com confiabilidade o gerenciamento da companhia vendedora até essas considerações humanas que provavelmente vão melhorar as vendas? Existem diferentes psicologias de compras que dificultam a execução de vendas eficientes. Por um lado, não são as companhias que compram, mas sim as pessoas. Esse conhecimento motiva o vendedor a analisar quem são os compradores importantes e o que eles querem. Por outro lado, muitos indivíduos, alguns dos quais desconhecidos pelo vendedor, estão envolvidos na maioria das compras importantes. Ainda que todas as partes envolvidas sejam identificadas, o resultado da interação delas pode ser imprevisível com base apenas no conhecimento delas como indivíduos. Para vender com eficiência é necessário combinar de modo útil as dinâmicas de compra individuais com as de grupo, para prever o veredito final da unidade de tomada de decisões relativa às compras.